Essa é a aula sobre restrições de integridade em SQL do curso de Banco de Dados 1. Essa aula pressupõe que os alunos já assistiram a aula sobre fundamentos e coisas básicas com relação a SQL. Vamos começar lembrando o conceito de esquema de uma relação, né? No modelo relacional, o esquema de relação é composto pelo nome da relação, os atributos com os respectivos domínios e as chaves. O que se usa para definir para o SGBD o que é o esquema de uma relação, assim como o esquema do banco de dados, é uma coisa chamada linguagem de definição de dados, que é usada então para descrever o esquema. A SQL, então, é em parte uma LDD. Ela é armazenada como metadados no catálogo, a definição do esquema é armazenado como metadados no catálogo, e o SGBD garante a consistência das instâncias, ou seja, essas instâncias respeitam o que está descrito no esquema. Isso tudo tem a ver com aquele conceito que a gente viu na tecnologia de banco de dados, que é a independência entre dados e programas. A ideia é que os dados sejam autocontidos e autodescritivos no SGBD, independente dos programas que acessam esses dados. Existem, na definição do esquema, algumas gestões de integridade, que são integridades nativas. Por exemplo, a gestão de domínio, que garante que todo atributo só assume o valor do seu domínio. Gestão de chave, que quando você define a chave, o SGBD garante que não existem duas tuplas com o mesmo valor para uma chave na relação. Gestão de identidade, que chaves primárias não podem assumir valor nulo. E a gestão de valores nulos, que o SGBD garante que quando você define que um determinado atributo não pode receber valores nulos, então ele garante que o not null não vai ocorrer para esse atributo naquela relação. Então, a gente já viu algumas vezes como é que se define restrição de chave. Esse aqui é mais um exemplo. Eu estou usando aqui a palavra unique, né, para definir. Então, estamos usando aqui esse unique para definir que nome é uma chave dessa relação. Também podemos definir uma chave primária que envolve dois atributos. Nesse caso, os atributos bar e cerveja estão sendo usados como chave da tabela vendas, relação vendas. Muito importante também são as gestões de integridade referencial. Então, sejam RS duas relações, seja A1, A2 até AN, um conjunto de atributos de R, e B1 até TBM, os atributos da relação S. Então, se existe uma gestão de integridade referencial de A para B, então a gente tem que a projeção dos valores de S, da relação S para o conjunto de atributos B, é um subconjunto dos valores da projeção dos atributos do conjunto A na tabela R. Ou seja, os valores de B em S têm que antes ocorrer como valores de A em R. E A deve formar uma chave. Os atributos de A devem formar uma chave. Como exemplo aqui, né? Então a gente tem, sei lá, um exemplo aqui, o atributo DNO de employee referenciando o atributo the number de department. Então, existe uma restrição de integridade referencial de DNO para dinâmica. Qualquer valor de DNO tem que ser antes um valor de department in the number in department. Em SQL, a sintaxe é essa de foreign key ou chave estrangeira. Então, foreign key DNO referencia department the number. E aqui no slide a gente tem vários outros exemplos de chaves estrangeiras definidas em SQL. Aqui está uma definição das várias tabelas do esquema company, que a gente tem usado de exemplo, que está proposto no livro do Almaziri e Navat. Então, aqui dá para ver que o esquema de uma tabela agora é definido como o seu nome, a tabela, o nome dos atributos,
os domínios do atributo, eventualmente especificando not null, né? A chave primária, e agora nós temos as chaves estrangeiras, certo? Definidas aqui para a tabela employee. Okay? Mais exemplo de chave estrangeira aqui. Ops. E assim por diante. Então, só especificando melhor, então a palavra chave referências, após o atributo para um atributo chave, como elemento do esquema, foreign key, lista de atributos, referência em relação ao atributo. Atributos referenciados devem ser declarados como primary key ou unique, já vimos isso. Então aqui nós temos um exemplo da chave da tabela vendas, certo? Que está definindo uma chave estrangeira no próprio atributo, nesse caso, do atributo cerveja, referenciando o atributo nome na tabela cervejas. Então, esse atributo referencia esse. Aqui. Isso aqui é uma outra maneira de referenciar, usando a palavra foreign key explicitamente na definição do esquema. Okay. Uma coisa que é importante em SQL, nos SGBDs que usam SQL, é como é que a restrição de chave estrangeira é garantida. Então, se existe uma restrição de chave estrangeira da relação R para a relação R, dois tipos de violações são possíveis. Se eu fizer uma inserção ou atualização em R, ou seja, na tabela que referencia, eu poderia introduzir valores não encontrados em S, ou seja, na tabela referenciada. Da mesma forma, eu poderia remover ou atualizar na relação S, aqui referenciada, portanto, eu poderia causar que algumas tuplas de R que referenciam as tuplas de S fiquem pendentes. Então, por exemplo, suponho que R é a tabela vendas e S é a tabela cervejas. Uma inserção ou atualização na relação vendas, que insere uma cerveja que não existe em cervejas, deve ser rejeitada. Ou seja, todos os valores do atributo cerveja que estiverem em vendas tem que ser antivalores que ocorrem na tabela cervejas no atributo nome. Da mesma maneira, uma remoção ou atualização na tabela cervejas, que remove uma cerveja encontrada em algum tipo de vendas, pode ser controlada de três maneiras diferentes. Primeira coisa, eu posso rejeitar a modificação, ou seja, não permitir que a rejeição seja feita. A segunda coisa que eu posso fazer é fazer a mesma alteração na relação vendas, ou seja, se eu remover de cerveja, eu vou remover de vendas, se eu alterar o nome da cerveja em cervejas, eu vou também alterar em vendas. Ou eu posso também alterar a cerveja para null e deixar pendente, isso se o atributo lá aceita null, senão a gente vai ter rejeição de qualquer maneira. Então, como um exemplo, vamos remover a tupla que contém Bud da relação cervejas. Isso vai remover todas as tuplas de vendas que tem a cerveja Bud. Esse é um exemplo do comportamento chamado cascade. Certo? Ou seja, a operação é feita em cascata. Da mesma maneira, se eu for atualizar a tupla que contém Bud, de Bud para Budweiser, vou alterar todas as tuplas de venda como cerveja Bud para cerveja igual a Budweiser. Isso aqui, então, é também o comportamento cascade, só que nesse caso para atualização de tuplas. Okay? Então, aqui temos para remoção e aqui embaixo para atualização. Set null. Exemplo. O comportamento set null. Removendo a tupla Bud de cervejas, altera todas as tuplas de vendas que tem cerveja Bud para cerveja igual a null.
E atualizando a tupla de Bud para Budweiser, vou fazer a mesma atualização que acontece na remoção, ou seja, eu vou mudar tudo para null. Para estabelecer qual é a política usada, quando a gente declara a chave estrangeira, a gente pode escolher uma política set null ou cascade independente para remoções e atualizações. Por exemplo, eu posso, essa seria a sintaxe, update ou delete, eu posso usar set null ou cascade. Caso contrário, se eu não definir a política, o default é rejeitar a atualização caso seja feita. Então aqui temos um exemplo. De novo, a chave estrangeira cerveja referencia cervejas, nome, ou seja, o atributo cervejas, na tabela nome. Para deleção, para remoção, eu vou usar a política set null. E para updates, eu vou usar a política cascade. Okay? Então, isso é possível fazer em SQL. SQL. Essas restrições que a gente viu até agora, recapitulando aqui, as restrições de chave, as restrições de chave, vamos recapitular aqui então. As restrições que a gente viu até agora, as restrições de domínio, né? De chave, de entidade, de valores nulos, e a restrição de integridade referencial, né, que a gente viu adiante, são restrições, digamos, nativas ou padrão em SQL. Certo? Mas a gente também pode, em SQL, definir restrições arbitrárias sobre os dados do nosso banco de dados. Tem basicamente duas maneiras de fazer isso. Deixa eu só voltar aqui para o ponto onde eu estava. Usando restrições explícitas ou constraints, que são regras de consistência entre os elementos de dados que o SGBD deve garantir. A restrição de chave é uma delas, mas eu posso ter outras explícitas. Ou usando gatilhos ou triggers, que são procedimentos de verificação executados quando ocorre uma restrição específica. Por exemplo, quando eu faço uma sessão de tuplas. Elas, em geral, são mais fáceis de implementar que restrições complexas, como as que a gente vai ver daqui a pouco. Então, no resto da aula, a gente vai ver essas restrições e gatilhos. Bom, um tipo de restrição arbitrária que eu posso definir são restrições sobre um atributo específico. Né? Isso eu faço adicionando a cláusula check na declaração do atributo. Então, por exemplo, na tabela vendas, eu, ao invés de criar uma chave estrangeira, eu poderia verificar se essa subconsulta aqui, deixa eu marcar ela, se essa consulta aqui é verdadeira. Certo? Ela volta true se cerveja in select nome from cervejas. Então, essa aqui é uma subconsulta executada. E no momento da alteração ou inserção de tuplas nessa tabela, essa verificação é feita. Certo? Aqui tem uma outra mais simples, que eu defino para o atributo preço o seu domínio e uma verificação se o valor dele é menor ou igual a 5. Se for maior ou igual a 5, a operação não é realizada. Então, são restrições arbitrárias que eu posso definir para a tabela vendas, nesse caso. Né? A ideia é que o SGBD garante as duas. Okay? Na hora da execução de qualquer operação sobre o banco de dados, por exemplo, na inserção de uma nova tupla ou na modificação do atributo preço, eu vou verificar se o preço é menor que 5. Importante imaginar que as verificações baseadas em atributos são realizadas somente quando um valor para esse atributo é inserido ou atualizado. Então, por exemplo, check, preço menor que 5, checa cada novo preço e rejeita a modificação para essa tupla se o preço é menor que 5. No caso da cláusula check sobre o atributo cerveja, que verifica se cerveja está no resultado do select nome from cerveja,
eu não vou verificar se a cerveja é removida da relação cervejas. Veja que a chave estrangeira garante isso. Então, só para mostrar que, embora esse tipo de restrição pareça com chave estrangeira, na realidade não é semelhante. Porque ela é uma verificação que funciona somente na tabela onde eu estou definindo a restrição, portanto na tabela vendas, né? Então, toda vez que eu mexer na tabela vendas, for modificar o valor de cerveja ou inserir um novo valor de cerveja, isso vai ser verificado. Mas qualquer modificação na tabela cervejas, né, não será verificado, porque essa restrição não está na tabela cervejas. Okay? Assim como eu posso fazer restrições genéricas baseadas em atributos, eu também posso fazer restrições genéricas baseadas em tupla. Então, nesse caso, eu posso acrescentar a cláusula check não para o atributo, mas como um elemento do esquema. Certo? A condição, então, pode referenciar qualquer atributo da relação. Os outros atributos das relações vão requerer uma subconsulta, obviamente. Então, isso é verificado somente na hora da inserção ou atualização. Olha aqui um exemplo. Esse caso aqui, eu quero garantir que somente o bar do Zeca pode vender cerveja por mais de $5. Então, agora, em vez de usar a cláusula check como uma cláusula dos atributos, eu vou acrescentá-la como um elemento do esquema da tabela vendas. Então, vai ser verificado se bar igual a Zecas bar, ou preço menor que 5. Ou seja, isso aqui será satisfeito quando um dos dois for verdadeiro, né? Ou os dois forem verdadeiros. Então, eu vou permitir que o bar do Zeca venda cervejas com preço maior do que 5 unidades, aqui $5 ou R$5. Mas nenhum outro. Okay? Nesse caso, estou me referindo então a dois atributos do esquema. O atributo bar e o atributo preço. Okay? Eu posso, ao invés de defini-lo a minha verificação como elemento do esquema, de uma tabela específica, eu posso criar uma asserção que vai então definir essa restrição como um elemento do esquema do banco de dados como um todo. Certo? Assim como relações ou como visões. Certo? Então, nesse caso, eu crio um elemento novo, create a session, dou um nome para ele, e aí uso a cláusula check. A condição, nesse caso, ela pode fazer referência a qualquer relação ou atributo no esquema do banco de dados como um todo. Ou seja, passa a ser um elemento do esquema do banco de dados todo e não um elemento de uma tabela somente. Então, por exemplo, nesse caso, na tabela vendas, eu garanto que nenhum bar pode cobrar, em média, mais do que $5, por exemplo, R$5 ou $5. Então, eu vou criar uma sessão nova, né? Create a session. O número de sessão, que é um elemento do esquema, vai ser ver exploradores, verifica os bares que estão explorando os clientes, certo? Então, check not exists essa relação, essa consulta, certo? Vai fazer aqui deixa eu limpar aqui porque ficou bagunçado. Então, vou verificar se essa subconsulta volta alguma tupla. Se voltar, então ela é falsa e a sessão falha. Então, select bar from vendas, group by bar, have 5 menor do que average price. Então, calculo. Aliás, essa consulta está com problema. Deixa eu corrigir logo aqui. Porque ela não está projetando o AVG preço aqui. Pronto, agora está correto. Correção aqui em tempo de execução.
Pronto, agora ela funciona, certo? Não existe select bar, AVG preço são vendas, group by bar having 5.0 menor do que igual a AVG preço. Então a seção vai garantir que isso aqui não ocorre. Se ocorrer, o SGBD levanta uma exceção e para então as operações. Veja que isso será verificado nesse caso para qualquer alteração na tabela vendas, mas eu poderia envolver outras tabelas nessa inserção também. Okay? Aqui um outro exemplo de uma seção que envolve mais de uma tabela. Então na relação cliente, nome, endereço, fone, e bares, nome, endereço, CNPJ, não pode ter mais bares do consumidores. Então, nesse caso, eu vou verificar se o resultado do select count from bares é menor ou igual ao select count from clientes. Então, nesse caso, essa seção, chamada verbar, né, ela está se referindo a duas tabelas, a tabela bares e a tabela clientes. Certo? Então, uma seção como elemento do esquema, que então verifica duas tabelas do esquema. Vejam que eu estou assumindo aqui que na mesma declaração do esquema, desse mesmo esquema, já existem a declaração das tabelas bares e clientes. Okay? Como é que essas coisas são sincronizadas? Né? Em princípio, deve-se verificar cada seção antes de cada modificação para qualquer relação do banco de dados. Porque eu não sei, em princípio, quais são as tabelas que estão sendo mencionadas na seção. Isso significa que eu iria ter que verificar várias, para qualquer modificação no banco de dados, qualquer inserção, qualquer modificação em qualquer tabela do banco de dados, eu teria que verificar a seção antes de liberar o resultado para o usuário. Porque isso poderia tornar o estado do banco de dados inconsistente com aquela seção. Um ser mais inteligente, ele pode observar que somente certas alterações poderiam violar aquela seção. Por exemplo, nenhuma alteração na relação cervejas, que não está sendo mencionada aqui, violaria a minha asserção verbar. Então eu não teria como, não precisaria olhar essa restrição quando fosse mexer na relação cerveja, seria mudar alguma coisa. Bom, como a gente já falou, uma outra maneira da gente garantir restrições de integridade complexas no SGBD é através do recurso de gatilhos ou de triggers. A motivação aqui é o seguinte: as asserções elas são poderosas, mas o SGBD frequentemente não pode garantir quando elas serão checadas. Então, verificações baseadas em atributos em tuplos são verificadas em tempos conhecidos, mas não são tão poderosos. Então, os gatilhos permitem que o usuário decida quando checar para qualquer condição. Vamos ver aqui como é que funcionam então, os gatilhos. Os gatilhos, eles recebem um outro nome também comum, que são as regras evento, condição, ação. Evento é o tipo de modificação do banco de dados. Por exemplo, uma inserção na tabela vendas. Condição, eu posso ter qualquer valor booleano em SQL, e a ação, qualquer sentença em SQL. Vamos ver um exemplo aqui. Em vez de usar uma restrição com chave estrangeira e registrar inserções em vendas, by cerveja, preço, com cervejas desconhecidas, um gatilho pode acionar essa cerveja, pode acionar essas cervejas com fabricante nulo. A ideia é que se eu não tiver na tabela cervejas a cerveja correspondente à cerveja na tabela vendas, ao invés de rejeitar, eu poderia automaticamente disparar a inserção dessa cerveja na tabela cervejas com fabricante nulo, certo? Vamos ver como é que seria conseguido. Então, eu crio o meu trigger ou o meu gatilho como um elemento do esquema, então ele vai se chamar trig cerveja, certo? Então eu estou criando o trigger. O quando, né, o evento é after insert on vendas, ou seja, depois de uma inserção on vendas, na tabela vendas. Essa cláusula me diz como é que eu vou referenciar a nova tuple que eu estou criando, né? Então eu vou criar uma variável chamada new tuple. E para cada linha
que vai ser alterada quando a nova tupla ponto cerveja não estiver na tabela cervejas, certo? Eu vou inserir, né, usando os valores que estão aqui nesse new tuple que está sendo criado agora. Então vamos ver como é que ficaria aqui. Então esse seria o evento, essa seria a condição e essa seria a ação, certo? Supondo que eu estou construindo já essa nova tupla na minha trigger. Então eu posso usar um create trigger, ou se a trigger existe, eu quero mudar, o gatilho existe, eu posso create ou replace trigger, que se ela existir, eu vou modificar essa trigger. No evento eu posso usar, em vez de insert, eu poderia usar delete ou update. Um update pode ser update on, onde eu digo qual é o atributo que eu estou me referindo no update, certo? For each row é usado porque, em geral, os gatilhos eles se referem à sentença SQL como um todo, sem considerar quantas tuplas foram modificadas. Mas eu também posso, usando o for each row, né? Opção for each row, eu posso usar quando eu quero disparar os gatilhos para cada linha que será afetada. Então, for each row usará nível de linha, senão será nível de sentença. O referencing, quando eu for inserir, eu vou ter uma nova tupla para nível de linha ou uma nova tabela para nível de sentença. A tabela, então, seria um conjunto de tuplas inseridas. No delete, eu vou ter uma tupla antiga ou uma tabela antiga que será removida. E no update eu vou ter ambos, uma anterior e uma nova. Então, para eu poder me referir a elas, é que eu uso o new old tuple ou table as nome, para poder diferenciar o estado antes e depois da operação de insert, delete ou update. Posso, então, me referir a essa nova tupla ou a nova tabela usando esse nome que está sendo dado. Na condição, eu posso colocar qualquer condição de valor booleano. Isso é avaliado no banco de dados, como seria antes ou depois do evento, para o gatilho, dependendo se eu estou usando before ou after na definição do meu gatilho. Mas sempre antes das alterações terem sido feitas, terem seus efeitos no banco de dados. Ou seja, antes da gente atualizar de fato o banco de dados. Então, a nova, antiga tupla ou tabela podem ser acessadas através dos nomes nas cláusulas de referência, como a gente já viu. A ação pode ser mais de uma sentença SQL na ação. É formado por um begin end se existe mais de uma. Mas consultas não faz sentido em uma ação. Então, estamos realmente limitando para modificações. Eu não posso, por exemplo, fazer consulta. Então, é só update ou insert ou delete na ação. Aqui tem um exemplo, usando vendas bar e uma relação unária com o explorador bar, mantém uma lista de bares que tem aumento no preço de cerveja maior do que 1. Então, essa nova trigger chama-se trigger preço, certo? Então, na alteração do atributo preço na tabela vendas, certo? É o evento que eu estou procurando, update no atributo preço da tabela vendas. Vou me referir à tupla antes da modificação como OOO, na tupla depois da modificação como NNN. Então, para cada linha afetada, quando o preço na linha nova for maior do que o preço na linha antiga mais R$1, ou seja, um aumento de R$1, $1, eu vou inserir essa tupla, nova tupla, nessa tabela chamada exploradores, né? E o valor vai ter uma única coluna, um único atributo, que é o nome do bar. Certo? Então está aqui a atualização de tuplas antigas e tuplas novas. Vou verificar a mudança de preço e vou inserir na tabela exploradores. Certo? Ok, então isso foi a aula sobre restrições em SQL. No trabalho prático, é esperado que vocês, se for necessário, utilizem esse tipo de restrição para garantir a integridade do banco de dados. Obrigado, até a próxima.